Minha mãe me criou acreditando que eu era órfã, filha de uma irmã dela que havia morrido no parto. Hoje, com meus 84 anos, ainda sinto um aperto no peito quando lembro de como descobri a verdade. Mas preciso contar essa história. Preciso dividir com vocês o peso que carreguei sozinha por tanto tempo. Se você está me ouvindo agora, inscreva-se no canal para não perder confissões como essa, porque o que vou revelar mudou completamente o rumo da minha existência. Meu nome é Benedita, e durante os primeiros 17 anos da minha vida, eu vivi uma mentira. Nasci em 1941, numa casinha simples, nos fundos da propriedade de uma família rica, numa cidadezinha pequena no interior de São Paulo. Minha mãe, que se chamava Rosa, era lavadeira. Trabalhava duro para essas pessoas importantes, lavando suas roupas finas, passando suas toalhas bordadas, cuidando das suas coisas como se fossem tesouros. Mas no dia que eu nasci, ela inventou uma história que só vim descobrir anos depois. Contou para todo mundo que eu era filha de uma irmã dela que havia morrido no parto na capital e que ela havia me trazido para criar como se fosse sua própria filha. A coitada da minha irmã não resistiu. Ela dizia para as vizinhas que vinham me ver: deixou essa menina órfã no mundo. Não podia abandonar numa casa de caridade, né? É meu sangue também. As vizinhas vinham me conhecer, traziam roupinhas, faziam carinho. Dona Aparecida, uma das vizinhas mais próximas, sempre trazia doces e me chamava de orfanzinha abençoada. Rosa, minha filha, ela dizia com os olhos cheios de ternura. Que coração bom o seu, criando a filha da irmã como se fosse sua. Deus vai recompensar essa bondade. Minha mãe sempre agradecia com humildade, e eu cresci ouvindo essa versão da minha origem. Durante a infância, nossa vida era simples, mas normal. Eu brincava no quintal, conversava com as vizinhas, ia à escola da cidade algumas vezes por semana, quando minha mãe conseguia me levar. Não era uma educação completa, mas aprendi a ler e escrever o básico. As outras crianças me tratavam bem. Alguns até sentiam pena de mim por ser órfã, o que me fazia sentir especial de um jeito estranho. Cresci acreditando que minha verdadeira mãe havia morrido, me dando à luz, e que Rosa havia me salvado de uma vida no orfanato. Sua mãe era muito bonita, ela me dizia quando eu perguntava sobre minha origem. Parecida comigo, mas mais delicada. Ela te amava muito, mesmo sem ter chance de te conhecer direito. Essas histórias me faziam sentir uma mistura de tristeza e gratidão, que moldou minha personalidade desde pequena. O que me marcou profundamente na infância foi a sensação de ser diferente, mesmo vivendo normalmente. Eu sabia que não tinha pai conhecido, que dependia da bondade da Rosa para ter uma família. Benedita, ela costumava dizer quando eu fazia alguma travessura. Você precisa ser uma menina boa, porque você não tem mais ninguém no mundo além de mim. Precisa me dar orgulho, ser agradecida por ter um teto e comida. Lembro que uma vez, eu devia ter uns 6 anos, uma das vizinhas comentou que eu era muito parecida com Rosa para ser só sobrinha. Essa menina tem seu jeito, Rosa, disse Dona Conceição, me observando brincar no quintal. Será que sua irmã não era mais parecida com você do que pensava? Minha mãe ficou nervosa e mudou de assunto rapidamente, mas eu gravei aquele comentário na memória. As tardes da minha infância eram passadas ajudando Rosa com trabalhos simples ou brincando sozinha no quintal. Eu inventava histórias sobre minha mãe verdadeira. Imaginava como ela seria, que tipo de vida teríamos tido juntas. Às vezes fingia que ela estava ali comigo, conversava com sua presença imaginária, contava sobre meu dia, pedia conselhos para situações difíceis na escola. Minha boneca preferida se chamava Esperança. Era feita de pano cru, com cabelos de lã amarela e olhos bordados em azul. Rosa a fez quando eu completei 5 anos, e ela se tornou minha companheira constante. Eu contava todos os meus segredos para a Esperança. Dividia com ela meus medos sobre ser órfã e meus sonhos de um dia encontrar parentes da minha mãe verdadeira. Esperança, eu sussurrava à noite. Você acha que tenho avós em algum lugar? Você acha que eles gostariam de me conhecer? A boneca, é claro, nunca respondia. Mas na minha imaginação de criança, ela sempre dizia que sim, que um dia eu descobriria mais sobre minha família verdadeira. Durante o dia, eu podia brincar e conversar normalmente, mas sempre com a consciência de que era uma órfã dependente da bondade alheia.
Rosa trabalhava na casa grande e eu às vezes ficava sozinha, outras vezes a acompanhava. As patroas dela eram gentis comigo, às vezes me davam doces ou roupas que não serviam mais nas filhas delas. Que menina educada você tem, Rosa, elas comentavam. A irmã dela devia ser uma pessoa de boa família. Um dos livros que mais me marcou era uma coletânea de contos de fadas que uma das patroas me deu. As páginas estavam um pouco gastas, algumas faltando, mas eu conhecia cada história de cor. A Cinderela órfã que encontrou sua família verdadeira. A Rapunzel isolada que foi resgatada pelo amor. Eu me identificava com todas elas, porque de certa forma eu também estava vivendo uma vida incompleta, esperando descobrir quem eu realmente era. À noite, quando Rosa voltava do trabalho, era nossa hora de conversar. Ela me contava histórias sobre nossa cidade, sobre as pessoas importantes, sobre como a vida era diferente para cada família. Vê aquele homem ali? Ela dizia apontando para o prefeito quando ele passava na rua. Ele é uma pessoa muito importante. Ajuda as famílias necessitadas da cidade, cuida das crianças órfãs como você. Nessas conversas, eu sempre perguntava mais sobre minha mãe verdadeira, e Rosa contava sempre a mesma história. Uma mulher jovem e bonita, que havia engravidado solteira e morreu no parto, deixando apenas a mim como lembrança de sua passagem pelo mundo. Ela te amava muito, Rosa repetia. Pediu para eu te criar com muito carinho, para você ser uma moça de bem. Durante os primeiros anos, era fácil acreditar nessa versão. Mas conforme eu fui crescendo, ficando mais esperta, mais observadora, comecei a notar pequenas inconsistências. Rosa, às vezes, se confundia nos detalhes da história da minha mãe. Outras vezes, evitava responder certas perguntas sobre nossa família. Cresci nos primeiros anos acreditando que minha vida era normal para uma órfã. Rosa me dizia que eu tinha sorte de ter sido adotada por alguém da família, que muitas crianças sem pais viviam em condições muito piores. Benedita, ela costumava dizer quando eu reclamava de alguma coisa, você precisa ser grata. Nem toda órfã tem a sorte de ter uma tia que a ama como filha. Quando fiz 8 anos, comecei a perceber que havia algo diferente na nossa situação. Por exemplo, Rosa sempre sabia exatamente quando era meu aniversário, mas nunca comemorávamos. Aniversário é coisa de família rica, ela dizia quando eu perguntava por que não tinha festa nem presente. Nós somos pobres, temos que nos contentar com o que Deus nos dá. Mas eu via pelas janelas as outras crianças da vizinhança ganhando presentes, tendo festinhas, e sentia uma tristeza que doía no peito. Rosa percebia minha melancolia e tentava me consolar. Um dia, quando você crescer e casar, vai ter sua própria família para comemorar. Vai poder dar para seus filhos tudo o que não pude dar para você. Quando fiz 10 anos, comecei a fazer perguntas mais específicas sobre nossa família. Rosa, por que nunca visitamos o túmulo da minha mãe? Por que não temos nenhuma foto dela? Por que você nunca fala dos pais dela, que seriam meus avós? Rosa sempre ficava nervosa com essas perguntas e mudava de assunto, mas eu percebia que havia algo que ela não estava me contando. Minha filha, ela dizia quando eu insistia muito, tem coisas na vida que são dolorosas demais para ficar relembrando. Sua mãe morreu. Não adianta ficar mexendo nessa ferida. O que importa é que você está aqui, está bem, e eu cuido de você. Mas eu queria saber mais, queria entender por que nossa história parecia ter tantas lacunas. Uma noite, quando ela achou que eu estava dormindo, ouvi Rosa rezando baixinho. Meu Deus, me dá força para manter essa mentira. A menina não tem culpa de nada do que aconteceu. Protege ela de descobrir a verdade antes da hora certa. Faz com que um dia ela possa entender por que fiz o que fiz. Fingi que continuava dormindo, mas fiquei a noite toda pensando naquela oração. Que mentira era essa? Que verdade era tão terrível que eu não podia saber? E por que ela pedia perdão por algo que eu não tinha culpa? Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Foi por essa época que comecei a notar algo estranho. Todo mês, no final da tarde de uma quinta-feira específica, Rosa recebia a visita de um homem bem vestido. Eu nunca via o rosto dele claramente, mas escutava a voz grave, conversando baixinho com ela na sala. Ele sempre chegava quando estava escurecendo, quando as pessoas da vizinhança estavam recolhidas em suas casas. Depois que ele ia embora, Rosa ficava diferente.
às vezes mais tranquila, às vezes mais nervosa. E sempre aparecia dinheiro novo guardado na lata de café onde ela escondia nossas economias. Quando eu perguntava quem era aquele homem, ela dizia apenas que era alguém importante da cidade, que ajudava famílias necessitadas como a nossa. Nessa idade, eu já tinha percebido que nossa vida não era tão miserável quanto deveria ser. Sempre tinha comida na mesa, sempre tinha um trocado para o essencial, e isso não batia completamente com o salário de lavadeira que Rosa recebia. Mas quando eu perguntava sobre isso, ela ficava evasiva e dizia que eu não devia me meter em assuntos de adulto. Aos 12 anos, a curiosidade começou a me consumir por dentro. Eu passava horas imaginando quem poderia ser aquele homem misterioso, por que ele nos ajudava, qual era a nossa ligação com ele. Rosa percebia minha inquietação, mas em vez de satisfazer minha curiosidade, ela ficava ainda mais reservada sobre o assunto. Benedita, ela me disse numa dessas ocasiões, tem pessoas na vida que nos ajudam por bondade. Não precisa questionar tudo. É importante ser grata e não fazer perguntas que podem complicar nossa situação. Mas eu não conseguia parar de questionar. Não conseguia entender por que nossa vida tinha tantos mistérios. Quando completei 14 anos, minha vida começou a mudar gradualmente. Rosa finalmente me deixou trabalhar meio período na costureira de Dona Lourdes, do outro lado da cidade. Disse que estava na hora de eu aprender uma profissão e ajudar nas despesas de casa. Era a primeira vez que eu tinha uma atividade regular fora de casa, e isso me deu uma perspectiva completamente nova do mundo. A primeira vez que caminhei pela cidade para ir trabalhar, me senti como se estivesse descobrindo um universo novo. O movimento das ruas, as pessoas conversando, os comerciantes gritando suas mercadorias, tudo era fascinante para alguém que havia passado a maior parte da vida num ambiente mais restrito. Eu me agarrava no braço de Rosa como se fosse me perder no meio de tanta gente. Não chame muita atenção, Benedita, ela me dizia enquanto caminhávamos pelas ruas de paralelepípedos. Seja educada, responda só o que perguntarem e não conte detalhes da nossa vida. Era como se ela estivesse me preparando para uma missão delicada, não apenas para trabalhar numa costureira. O caminho até a casa de Dona Lourdes me abriu os olhos para coisas que eu nunca havia percebido antes. Passamos por uma escola e eu ouvi as crianças brincando no recreio. Parei para escutar melhor aquele som que era música para os meus ouvidos. Risadas, gritos de alegria, vozes misturadas numa sinfonia de liberdade que me fascinava. Rosa me puxou pelo braço. Vamos, não pode ficar parada olhando assim. Mas eu gravei aquele som no coração, como se fosse um tesouro que ninguém poderia me tirar. Vi meninas da minha idade pulando corda, cantando músicas que eu não conhecia bem. Atirei o pau no gato Tu, mas o gato Tu não morreu réu. Elas cantavam em coro, e eu memorizei cada palavra para cantar baixinho quando chegasse em casa. Passamos também por uma igreja, onde um grupo de mulheres conversava animadamente no pátio. Rosa! Gritou uma delas quando nos viu. Como está? Fazia tempo que não a via por aqui. Rosa me empurrou gentilmente para trás dela, como se quisesse me proteger da atenção excessiva. Estou bem, Dona Conceição. Esta é minha, a Benedita, a órfã que criei desde pequena. Vou levar ela para trabalhar na costureira da Dona Lourdes. Foi interessante ver como Rosa sempre enfatizava que eu era órfã quando me apresentava para as pessoas. Como se fosse importante deixar claro que eu não era realmente filha dela, mas uma criança que havia sido acolhida por bondade. Que menina bonita, disse Dona Conceição, tentando me ver melhor. Ela tem um jeitinho conhecido. Me lembra alguém, mas não sei quem. Dona Lourdes era uma mulher pequena e séria, com óculos grossos e dedos ágeis que voavam pela máquina de costura como se tivessem vida própria. Ela me recebeu com simpatia e disse: Então é esta a órfã da Rosa? Parece uma menina esperta. Vamos ver se aprende rápido e se torna uma boa costureira. Não houve muitas perguntas sobre minha família ou minha origem. Era como se Dona Lourdes soubesse que havia aspectos da minha vida que eram melhor não questionados. A casa dela cheirava a tecido novo e óleo de máquina. Havia retalhos coloridos espalhados por toda parte, manequins com vestidos pela metade e o som constante do pedal da máquina de costura. Para mim, que vinha de uma vida mais quieta e restrita,
Aquele ambiente de trabalho era estimulante. Ela me ensinou a fazer bainhas, pregar botões, cortar tecidos com precisão. Eu era uma aprendiz rápida, talvez porque tinha tanta sede de aprender coisas novas, de me sentir útil, de provar que eu merecia o lugar que ocupava no mundo. Você tem mãos boas para a costura, Dona Lourdes me disse no final da primeira semana. Delicadas, mas firmes. Sua tia te ensinou alguma coisa? Um pouco, respondi, porque Rosa realmente havia me ensinado alguns pontos básicos ao longo dos anos. Mas havia uma fome em mim de aprender, de ser reconhecida, de construir minha própria identidade através do trabalho. Trabalhar fora de casa me trouxe uma descoberta importante. Eu não sabia me relacionar naturalmente com pessoas da minha idade. As outras meninas que trabalhavam na costureira conversavam entre si sobre suas famílias, seus namorados, seus sonhos. Falavam de festas na igreja, de passeios na praça, de amigas da escola. Eu ficava quieta no meu canto, costurando e escutando, como se fosse uma observadora tentando entender como funcionava o mundo normal das adolescentes. Uma delas, Joana, tinha a minha idade e sempre tentava me incluir nas conversas. Era uma menina alegre, de cabelos cacheados e sorriso fácil, que vinha de uma família grande e unida. Benedita, você é muito calada. Conta aí, como é sua família? Rosa é sua mãe ou sua tia mesmo? E eu sempre ficava confusa sobre como responder. Rosa me criou desde pequenininha, eu dizia. Minha mãe verdadeira morreu quando eu nasci, então ela me adotou. Era a versão que eu conhecia da minha história, mas sempre soava estranha quando falava em voz alta. Joana insistia com curiosidade genuína. E você não tem outros parentes? Avós, tios? Deve ser difícil não ter uma família grande? Eram perguntas simples, que para mim eram complicadas de responder. Como explicar que eu não sabia nada sobre minha família verdadeira, que Rosa evitava falar do assunto, que nossa história tinha lacunas que nunca foram preenchidas? Rosa é a única família que eu conheço. Eu respondia, sem saber como explicar que mesmo essa família era nebulosa para mim. Ela cuida muito bem de mim, mas prefere não falar muito sobre o passado. Diz que é doloroso demais. Era minha forma de justificar o mistério que cercava minha origem. Certa vez, as meninas estavam conversando sobre um baile que haveria na cidade no mês seguinte. Todas animadas, planejando que vestido usar, qual rapaz iam convidar para dançar. Falavam de músicas, de passos de dança, de como iam pentear o cabelo. E você, Benedita? Vai ao baile? Perguntou Maria, a mais velha do grupo, que já tinha 16 anos. Eu fiquei sem saber o que responder. Ah, não sei. Rosa é muito cuidadosa comigo. Ela acha que sou muito nova para essas coisas. As meninas se entreolharam de um jeito que me fez sentir ainda mais diferente. Nossa, que proteção exagerada, disse Joana. Todas as nossas mães são cuidadosas, mas a sua parece ter medo de deixar você viver. A palavra viver ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia. Será que eu estava realmente vivendo ou apenas existindo numa versão limitada da vida? Será que Rosa tinha motivos para ser tão protetora que eu não entendia? À noite, quando voltava para casa, Rosa sempre me fazia perguntas sobre o trabalho e sobre o que eu conversava com as outras meninas. O que você falou sobre nossa família? Alguém fez perguntas estranhas? Ela parecia mais preocupada com isso do que propriamente interessada no meu bem-estar no trabalho. Era como se eu fosse uma espiã em território inimigo, não uma adolescente aprendendo uma profissão. Não falei nada de especial, Rosa. Só disse que você me criou depois que minha mãe morreu. Mas por dentro estava começando a ficar cansada de ter que explicar nossa história estranha, de sentir que havia aspectos da minha vida que eram secretos ou problemáticos de alguma forma. Uma tarde, uma das clientes mais elegantes de Dona Lourdes estava provando um vestido quando ficou me observando com atenção. Era Dona Claudete, esposa de um comerciante importante da cidade. Ela ficou me estudando enquanto eu organizava os botões numa caixa, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Essa menina tem um rosto familiar, disse ela para Dona Lourdes. Onde ela disse que era mesmo? Dona Lourdes respondeu rapidamente que eu era órfã, criada pela Rosa desde pequena, que minha mãe havia morrido no parto. Ah, sim, a irmã da Rosa, Dona Claudete murmurou. Interessante como a genética às vezes pula gerações.
Aquilo me deixou inquieta, com uma sensação estranha de que talvez houvesse mais na minha história do que eu sabia. Por que meu rosto parecia familiar para aquela senhora? Que aspecto da genética ela estava comentando? Eram perguntas que ficaram martelando na minha cabeça por dias. Foi trabalhando na costureira que comecei a entender melhor as diferenças sociais da nossa cidade. As clientes ricas chegavam com tecidos caros, pediam vestidos elaborados, falavam de festas e eventos sociais que eu só conhecia de ouvir falar. Usavam perfumes suaves, tinham as mãos macias, falavam de um jeito educado e pausado. As clientes mais simples traziam pedaços de pano para fazer roupas de trabalho ou de domingo, pechinchavam o preço, contavam suas dificuldades enquanto provavam as roupas, e eu, no meio disso tudo, sem saber direito onde me encaixava. Não era rica, mas também não era exatamente como as outras meninas pobres que tinham pelo menos uma história familiar clara. Foi nessa época que comecei a perceber algo que me incomodava. Eu estava sempre explicando minha situação para todo mundo. Explicava que era órfã, que Rosa me havia criado por bondade, que não conhecia minha família verdadeira. E quanto mais eu repetia essa história, mais ela soava incompleta e estranha. Naquela primeira fase trabalhando fora, enquanto eu lavava a louça do jantar em casa, Rosa se aproximou e me fez uma pergunta que me surpreendeu. Benedita, você está gostando de trabalhar fora? Era raro ela perguntar diretamente sobre meus sentimentos, sobre o que eu pensava das coisas. Parei de lavar o prato que estava na minha mão e a olhei. Estou gostando, Rosa. É diferente. Aprendo coisas novas todos os dias. E as pessoas lá, elas fazem muitas perguntas sobre você? Algumas vezes. Querem saber da minha família, de onde vim? Eu sempre conto a história que você me ensinou. Rosa ficou pensativa por alguns instantes. Benedita, você precisa entender que nossa situação sempre foi delicada. Não é culpa sua. Não é culpa minha. É assim que as coisas são na vida. Mas por que, Rosa? Por que nossa situação é delicada? Outras órfãs que conheço não parecem ter esses problemas. Ela suspirou fundo, como se carregasse um peso enorme nos ombros. Um dia você vai entender melhor. Quando for mais velha, quando conseguir compreender certas coisas sobre como o mundo funciona. Eu já tenho 14 anos, Rosa. Já entendo muita coisa. Não, minha filha. Você ainda não entende. E tomara que seja muito tempo antes de precisar entender. Aquela conversa ficou martelando na minha cabeça por dias. O que era tão complicado na minha história que uma adolescente de 14 anos não podia compreender? O que havia acontecido que tornava nossa situação tão delicada? As semanas foram passando e eu fui me acostumando com a rotina do trabalho. Acordava cedo, tomava um café rápido, caminhava as 6 quadras até a casa de Dona Lourdes, passava o dia costurando e conversando com as outras meninas e voltava para casa no final da tarde. Era uma vida simples, mas para mim representava uma abertura para o mundo que eu nunca havia experimentado. Foi durante esses meses que comecei a desenvolver uma personalidade mais independente, separada da superproteção de Rosa. Descobri que era boa com as mãos, que aprendia rápido, que gostava de conversar mesmo sendo naturalmente tímida. Descobri também que era observadora, que prestava atenção nos detalhes, que conseguia entender coisas sobre as pessoas apenas olhando para elas. Dona Lourdes notou essa minha característica. Você é diferente das outras meninas que já trabalharam aqui, ela me disse um dia. Mais quieta, mas também mais atenta, como se estivesse sempre prestando atenção em tudo ao redor. É porque ainda estou aprendendo sobre o mundo, respondi sem pensar muito. Como assim, menina? Ah, é que sempre vivi numa vida muito protegida. Rosa sempre foi muito cuidadosa comigo, então estou descobrindo muitas coisas pela primeira vez. Dona Lourdes me olhou com curiosidade, mas não insistiu. Talvez ela intuísse que havia aspectos na minha vida que eu mesma não entendia completamente. Aos 16 anos, comecei a receber atenção de alguns rapazes da vizinhança. Eles me viam indo e voltando do trabalho e tentavam puxar conversa. Rosa ficava muito nervosa quando percebia qualquer aproximação masculina. Você ainda é muito nova para essas coisas, Benedita. Precisa se concentrar no trabalho e nos estudos. Mas ela nunca explicava exatamente por que eu deveria evitar namoros, por que nossa situação exigia tanto cuidado extra. Era sempre,
Você é diferente. Nossa vida é complicada. Não é hora ainda. Respostas que não esclareciam nada para uma adolescente cheia de curiosidades normais. O primeiro rapaz que demonstrou interesse em mim se chamava João. Era filho do padeiro, um moço simples e trabalhador de 19 anos, que sempre me cumprimentava com um sorriso tímido quando passava pela padaria. Um dia, ele se aproximou e me convidou para ir à praça no domingo depois da missa. Eu fiquei tão nervosa que mal consegui responder. Disse que precisava perguntar para a Rosa, mas já imaginava qual seria a reação dela. Quando cheguei em casa e contei sobre o convite, a resposta foi exatamente o que eu esperava, só que mais intensa do que imaginei. Você enlouqueceu, menina? Rosa ficou genuinamente alterada. Você acha que pode sair por aí namorando como uma mocinha qualquer? Nossa situação não permite esse tipo de liberdade. E quando eu perguntei o que nossa situação tinha a ver com um passeio inocente na praça, ela apenas repetiu as mesmas frases de sempre. Você é diferente, Benedita. Você não pode viver exatamente como as outras pessoas. Tem responsabilidades e cuidados que outras meninas não têm. Essa diferença misteriosa começou a me frustrar profundamente. Eu me sentia como se carregasse uma marca invisível, algo que me separava do resto do mundo sem que eu soubesse o que era. Foi nessa época que comecei a prestar mais atenção nas visitas mensais do homem misterioso. Eu me escondia atrás da porta e tentava ouvir fragmentos das conversas. Captava palavras soltas. Situação continua estável. Ela está crescendo bem. Não pode chamar atenção. A voz dele era firme, autoritária, de alguém acostumado a dar ordens e ser obedecido. Uma noite, consegui ver uma parte do rosto dele através da fresta da porta. Era um homem de meia idade, bem vestido, com cabelos grisalhos e uma postura elegante. Usava anel de ouro no dedo e um relógio que brilhava na luz da lamparina. Definitivamente não era alguém da nossa classe social, mas também não parecia estranho ao nosso ambiente. Depois que ele ia embora, Rosa sempre contava dinheiro. Uma quantia considerável, mais do que ela ganharia em meses de trabalho como lavadeira. Mas nossa vida continuava simples, quase modesta. Onde estava sendo guardado todo aquele dinheiro? Por que vivíamos com tanta economia se havia recursos extras chegando regularmente? Quando completei 17 anos, a pressão da curiosidade dentro de mim estava quase insuportável. Eu queria respostas, queria entender por que minha vida era cercada de tantos mistérios. Outras meninas da minha idade namoravam, saíam com amigas, faziam planos para o futuro. Eu vivia como se estivesse sempre esperando uma permissão que nunca chegava. Foi então que João, o filho do padeiro, fez algo que mudou minha perspectiva. Ele não tinha desistido de mim, apesar da minha frieza forçada. Continuava me cumprimentando, sendo gentil, demonstrando um interesse respeitoso, mas persistente. Um dia, ele me seguiu até perto de casa e pediu para conversar seriamente comigo. Benedita, ele disse, me segurando suavemente pelo braço. Eu gosto muito de você. Não me importa se sua família é complicada ou se vocês não têm muito dinheiro. Eu trabalho, tenho uma profissão, posso cuidar de você direito. Quero namorar com você seriamente, com intenção de casamento. E ali mesmo, na rua em frente à nossa casa, sob a luz do lampião, ele me deu meu primeiro beijo. Foi minha primeira experiência de carinho verdadeiro de alguém que não fosse Rosa. Senti como se uma porta tivesse se aberto dentro do meu peito, deixando entrar uma luz que eu não sabia que existia. Era a sensação de ser escolhida, de ser querida por mim mesma. Mas quando Rosa nos viu pela janela, a reação foi muito além do que eu imaginava. Ela saiu de casa como uma fera, gritando com João, mandando ele embora, dizendo coisas que me deixaram completamente confusa e envergonhada. Suma daqui, menino! Não se meta com coisas que você não entende. João ficou assustado e confuso. Desculpe, Dona Rosa, ele disse respeitosamente. Eu não quis ofender. Gosto da Benedita e quero namorar com ela direito com suas bênçãos. Mas Rosa estava completamente fora de si. Ela não pode namorar. Ela não pode ter a vida que você está oferecendo. Nossa situação não permite. Naquela noite, tivemos a briga mais séria da nossa vida.
Eu exigi saber por que não podia ser feliz como outras moças da minha idade. Por que nossa vida era tão cheia de restrições incompreensíveis. Rosa chorou muito, mas continuava se recusando a me dar as respostas que eu precisava. Que situação é essa, mãe? Eu gritei. Que segredo terrível nos persegue? Por que sou diferente? Por que esse homem vem aqui todo mês trazer dinheiro? Quem é ele? E por que você fica tão nervosa quando alguém comenta que eu pareço conhecida? Foi a primeira vez que vi Rosa completamente sem defesas. Ela se sentou na cama, cobriu o rosto com as mãos e chorou como uma criança perdida. Mas mesmo assim, não me contou a verdade. Apenas repetiu que eu ainda era muito nova para entender que estava fazendo tudo para me proteger. Depois daquela briga terrível, nossa casa virou um campo de guerra silenciosa. Passávamos dias sem conversar direito, apenas trocando palavras sobre o essencial. Eu ia trabalhar na costureira, voltava, jantava e me trancava no meu quarto. Ela continuava com sua rotina, mas eu sentia que alguma coisa tinha mudado para sempre entre nós. O silêncio na nossa casa agora era diferente. Não era mais o silêncio natural de uma família simples, mas o silêncio pesado de duas pessoas que sabiam que uma conversa inevitável estava se aproximando. Rosa me olhava de soslaio durante as refeições, como se estivesse medindo quanto tempo ainda teria antes de ter que revelar a verdade. João não desistiu de mim, mesmo depois do escândalo. Ele começou a me esperar na saída do trabalho, sempre respeitoso, sempre carinhoso. Conversávamos durante o caminho, e aos poucos eu fui me abrindo com ele sobre as estranhezas da minha vida, sem conseguir explicar completamente o que não entendia eu mesma. Benedita, ele me disse uma tarde, seja lá qual for o problema na sua casa, nós podemos resolver juntos. Eu trabalho, tenho uma profissão, posso sustentar uma família. Se você quiser, nós podemos nos casar e você não precisa mais viver debaixo dessas regras estranhas que não fazem sentido. A palavra casamento fez meu coração disparar. Era tudo o que eu sonhava. Ter uma família normal, uma casa minha, filhos para amar. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que estava traindo algum pacto secreto, quebrando uma corrente invisível que me prendia àquela vida de mistérios sem explicação. João, eu disse parando de caminhar e olhando nos olhos dele. Se você soubesse que venho de uma família muito complicada, que tem segredos que podem trazer problemas, você ainda quereria casar comigo? Ele parou também e pegou minhas mãos com cuidado. Benedita, eu não estou me casando com sua família ou com seus segredos. Estou me casando com você. Não me importa de onde você vem ou que problemas você tem. O que importa é quem você é e o amor que eu sinto por você. Aquelas palavras encheram meu coração de uma coragem que eu não sabia que existia dentro de mim. Tem uma coisa que você precisa saber sobre mim. Continuei, sentindo que devia pelo menos tentar ser honesta. Eu não tive uma infância completamente normal. Há coisas sobre minha vida que nem eu mesma entendo direito. Rosa sempre foi muito misteriosa sobre nossa família, sobre minha origem. João escutou em silêncio, sem me interromper, sem fazer perguntas indiscretas. Quando terminei, ele apenas disse: todo mundo tem sua história, Benedita. Algumas são mais complicadas que outras. Mas o que importa é o que fazemos com nossa vida daqui para frente. E eu quero fazer a minha vida ao seu lado. Naquele momento, pela primeira vez em toda a minha existência, me senti verdadeiramente amada e aceita. Não importava que eu tivesse uma história estranha, que não soubesse certas coisas sobre mim mesma. João me queria exatamente como eu era, com todos os mistérios e complicações. Nos dias que se seguiram, comecei a sonhar seriamente com a possibilidade de me casar e ter uma vida normal. Imaginava como seria acordar todos os dias, sabendo que alguém me amava, que eu tinha um lugar no mundo, que não precisava mais viver com medo de perguntas que não sabia responder. Mas quando cheguei em casa naquele dia e vi o rosto de Rosa, soube que algo tinha mudado drasticamente. Ela estava sentada à mesa da cozinha, com uma caixa velha que eu nunca tinha visto na nossa casa. Suas mãos tremiam, e ela tinha os olhos vermelhos como se tivesse chorado por horas. Senta aqui, Benedita, ela disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Chegou a hora de você saber a verdade sobre quem você realmente é.
Meu coração começou a bater tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvir. Sentei na cadeira ao lado dela, olhando para aquela caixa misteriosa. Você quer saber a verdade, Benedita? Você quer saber por que nossa vida é assim? Ela estava chorando, mas era um choro diferente, misturado com alívio e desespero. Então, vou te contar tudo. Você não é órfã. Você não é filha de uma irmã minha que morreu. Você é minha filha de sangue. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Como assim? Mas você sempre disse... Eu menti. Ela me interrompeu, a voz embargada. Menti para todo mundo, inclusive para você. Você é minha filha, e seu pai. Ela parou, respirou fundo e continuou. Seu pai é o prefeito da cidade. Minha cabeça começou a girar e tive que me apoiar na mesa para não desmaiar. O prefeito. O homem mais poderoso e respeitado da nossa região. Isso é verdade? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Rosa confirmou com a cabeça, ainda soluçando. Ele era casado, Benedita. Tinha uma família respeitável, uma reputação a zelar. Filhos legítimos, uma esposa da sociedade. Quando descobriu que eu estava esperando você, ofereceu dinheiro para eu sumir da cidade. Mas eu não quis sair daqui. Esta era minha casa, minha vida. Então fizemos um acordo. Eu contaria para todo mundo que você era filha de uma irmã minha que havia morrido no parto. Assim, você poderia viver normalmente na cidade, mas sem que ninguém soubesse quem era seu pai verdadeiro. Ele pagaria uma pensão para eu te criar e ninguém suspeitaria de nada. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na minha mente, como pedaços de vidro cortando minha alma. As visitas mensais, o dinheiro, o nervosismo de Rosa quando certas pessoas comentavam que eu parecia conhecida, a insistência para eu não chamar atenção. Tudo fazia sentido agora. E o dinheiro que ele manda todo mês? Perguntei, tentando processar todas aquelas informações. Vai para uma conta no banco, ela explicou. Eu só uso o necessário para nossa sobrevivência. O resto fica guardado lá. Ele disse que quando você fizesse 18 anos, todo esse dinheiro seria seu, como uma herança antecipada. Mas com uma condição: você nunca poderia procurá-lo ou revelar quem é seu pai. Era para ser um segredo eterno. 18 anos. Eu estava com 16. Faltavam 2 anos para eu ter acesso a uma quantia que nem imaginava que existia, mas descobria que minha vida inteira tinha sido baseada numa mentira. Por que você aceitou isso, Rosa? Minha voz estava carregada de mágoa. Por que nos condenou a viver com essa mentira? Porque eu era nova, Benedita. Tinha apenas 20 anos quando você nasceu. Era pobre, sem estudo, sem família para me apoiar. Ele me disse que se eu contasse para alguém, faria com que nós duas sumíssemos da cidade. Eu tive medo. Medo de ficar sem nada. Medo de você crescer na miséria. Medo de que algo terrível acontecesse conosco. Pela primeira vez, olhei para a Rosa e vi não a mulher forte que sempre pensei que ela fosse, mas uma menina assustada que havia tomado decisões impossíveis numa situação desesperadora. E agora? Perguntei. O que acontece agora que eu sei? Agora você decide, ela disse, me olhando nos olhos pela primeira vez durante toda aquela conversa. Você pode continuar vivendo como sempre vivemos, quietas e seguras. Ou pode escolher sua própria vida, sabendo que isso pode trazer consequências que não sabemos quais são. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, pensando em tudo que tinha descoberto. Eu era filha de um homem importante, mas também era um segredo que precisava ser mantido. Tinha direito a uma herança, mas não tinha direito a um pai. Era rica no papel, mas tinha vivido como pobre a vida toda. Mais do que isso, descobri que tinha meio-irmãos. O prefeito tinha outros filhos, legítimos, que cresceram com tudo que me foi negado. Eles tinham pai, tinham nome reconhecido, tinham lugar na sociedade. Enquanto isso, eu havia passado a vida inteira vivendo uma mentira sobre minha própria identidade. Nos dias seguintes, comecei a observar a cidade com outros olhos. Quando via o prefeito passando na rua em seu carro oficial, cumprimentando as pessoas, sorrindo para os eleitores, eu pensava: esse homem é meu pai, e ele finge que eu não existo. Era uma sensação estranha, misturada de raiva, tristeza e uma curiosidade doentia.
Via também a família dele de longe, a esposa, sempre elegante, sempre sorrindo nos eventos públicos, os filhos, bem vestidos, estudando nas melhores escolas da região. Era a família que eu poderia ter tido, a vida que poderia ter sido minha se as circunstâncias fossem diferentes. João percebia que eu estava diferente, mais distante, mais pensativa. Aconteceu alguma coisa em casa? Ele perguntava com preocupação, e eu não sabia como responder. Como contar que havia descoberto ser filha bastarda do homem mais poderoso da cidade? Como explicar que nossa história de amor estava ameaçada por segredos políticos? Uma tarde, ele insistiu tanto que resolvi ser pelo menos parcialmente honesta. João, descobri algumas coisas sobre minha família que complicam muito nossa situação. Que tipo de coisas? Coisas que podem nos trazer problemas sérios se as pessoas souberem. Coisas que envolvem pessoas muito importantes da cidade. João me olhou com preocupação, mas também com determinação. Benedita, seja lá o que for, nós podemos enfrentar juntos. Não há nada no mundo que me faça parar de te amar. E se eu te disser que meu pai é alguém que você conhece? Alguém que todos conhecem e respeitam? Não mudaria nada. Pai é quem cria, quem ama, quem está presente. Se esse homem não esteve na sua vida, ele não é seu pai de verdade. Aquelas palavras me tocaram profundamente, mas também me fizeram perceber como a situação era delicada. Não se tratava apenas de sentimentos, mas de política, de reputações, de consequências sociais. Aquela conversa me deu coragem para tomar a decisão mais importante da minha vida até então. Voltei para casa e conversei seriamente com Rosa. Rosa, eu vou casar com o João, declarei, e vou viver minha vida normalmente, como qualquer outra pessoa. Cansei de carregar o peso dos segredos dos outros. Rosa ficou desesperada. Você não entende, Benedita. Se você se casar, se começar a viver publicamente como uma pessoa normal, as pessoas vão fazer perguntas, vão querer saber sobre sua família, sobre sua origem. E se descobrirem a verdade, todos nós estaremos perdidos. Que descubram, respondi com uma determinação que me surpreendeu. Eu não escolhi nascer filha dele. Não escolhi viver essa mentira. Mas posso escolher como vou viver daqui para frente. E quero viver com dignidade, não escondida como se fosse uma vergonha. Foi então que Rosa me contou algo que aumentou ainda mais minha revolta. Ele tem outros filhos, Benedita. Filhos legítimos, que estudaram nas melhores escolas, que têm tudo que o dinheiro pode comprar. Se eles souberem de você, vão fazer de tudo para proteger a herança que consideram só deles. Outros filhos? Eu tinha irmãos que nem sabiam da minha existência. Uma família inteira que vivia do outro lado da cidade, desfrutando de privilégios que eu nunca tive, enquanto eu crescia acreditando ser órfã. A dor que senti naquele momento foi diferente de tudo que já havia experimentado. Mas, ao mesmo tempo, aquela revelação fortaleceu ainda mais minha decisão. Eu tinha o direito de existir, de ser feliz, de construir minha própria família. Não ia mais aceitar viver nas sombras por causa dos medos e acordos feitos antes mesmo do meu nascimento. Mãe, eu disse, olhando firme nos olhos dela, eu vou me casar com João. Vou ter meus filhos. Vou viver minha vida abertamente. E se meu pai biológico, ou quem quer que seja, quiser me impedir, vai ter que me enfrentar pessoalmente. Acabou o tempo de viver como fantasma. Comecei a planejar seriamente minha libertação daquela vida de segredos. Primeiro, organizaria meus documentos. Afinal, eu tinha uma identidade real, mesmo que tivesse sido escondida por uma história falsa. Depois casaria com João. Por último, se fosse necessário, procuraria um advogado para entender meus direitos. Rosa percebeu minha determinação e ficou ainda mais ansiosa. Começou a ter crises de nervos, a falar sozinha, a perder o apetite. Eu sentia pena dela, mas também sentia raiva por ela ter permitido que nossa vida fosse controlada por tanto tempo pelos medos e exigências de um homem que nunca assumiu suas responsabilidades. Você está destruindo tudo, Benedita, ela me dizia chorando. Está colocando nossa segurança em risco por causa de um capricho. Não é capricho, Rosa, eu respondia. É necessidade. Necessidade de viver, de amar, de ser feliz, algo que deveria ter sido meu direito desde o dia que eu nasci. A tensão em casa estava insuportável.
Eu contava os dias para fazer 18 anos e poder tomar minhas próprias decisões sem depender da autorização de ninguém. Sabia que seria difícil, que haveria consequências, mas estava disposta a enfrentar qualquer coisa para conquistar minha liberdade. Foi durante essa época tensa que João fez o pedido oficial. Chegou em casa numa tarde de domingo, vestindo sua melhor roupa, trazendo flores para Rosa e uma determinação nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Dona Rosa, ele disse tirando o chapéu respeitosamente, eu vim pedir a mão da Benedita em casamento. Sei que talvez não seja o genro que a senhora sonhou, mas posso prometer que vou amar e cuidar da Benedita pelo resto da minha vida. Rosa olhou para ele como se tivesse visto um fantasma. Vocês não entendem a situação, ela murmurou. Vocês não sabem em que estão se metendo. Então me explique, João disse com firmeza. Qual é exatamente o problema? Benedita é uma moça honesta, trabalhadora, de boa família. O que pode haver de errado em nós nos casarmos? Rosa me olhou, depois olhou para João, e eu vi no rosto dela uma batalha interna entre o medo e a compreensão de que não poderia me manter presa para sempre. Vocês terão que esperar ela fazer 18 anos, ela disse finalmente. E terão que estar preparados para as consequências que podem vir. O que eu não imaginava era que o destino tinha outros planos. Que antes mesmo de completar 18 anos, algo ia acontecer que mudaria completamente o rumo da minha história. 2 semanas antes do meu aniversário de 18 anos, aconteceu algo que ninguém esperava. O prefeito, meu pai biológico, morreu de infarto fulminante durante uma reunião na prefeitura. A notícia se espalhou pela cidade como fogo na palha. Era um homem de apenas 52 anos, aparentemente saudável, respeitado por todos. Eu soube da notícia quando voltava do trabalho. As pessoas na rua conversavam em grupos, cochichavam, balançavam a cabeça com pesar. Morreu de repente, ouvi uma mulher comentar. Estava na reunião normal de quinta-feira e caiu ali mesmo, na frente de todo mundo. Meu coração disparou. Quinta-feira era o dia que ele visitava Rosa todos os meses. Quando cheguei em casa, encontrei Rosa sentada na cozinha, branca como papel, olhando para o nada. Ela havia acabado de saber da notícia através de Dona Aparecida. Ele morreu, Benedita. Ela disse simplesmente, como se estivesse anunciando que ia chover. Eu sei, Rosa. Ouvi na rua. Quando Rosa soube da morte dele, teve uma reação que me assustou profundamente. Em vez de ficar triste ou aliviada, ela entrou em pânico total. Começou a andar pela casa como um animal enjaulado, mexendo as mãos nervosamente, repetindo sem parar. Estamos perdidas, Benedita. Agora estamos completamente perdidas. Por quê, mãe? Agora ele não pode mais nos ameaçar, tentei raciocinar com ela. Mas ela balançou a cabeça desesperadamente. Você não entende? Com a morte dele, a família vai descobrir tudo. Vão mexer nos papéis dele, nas contas, nos documentos. E quando virem os pagamentos mensais que ele fazia para nós, vão querer saber o motivo. Vai ser o fim do nosso segredo. Ela estava certa. 3 dias depois do funeral, que assistimos de longe, escondidas atrás das árvores do cemitério, recebemos uma visita que mudaria tudo. Vi quando o homem de terno escuro desceu de um carro oficial na frente da nossa casa. Rosa ficou branca quando viu pela janela. É o advogado da família, ela murmurou. Chegou o dia que eu sempre temi. O homem se chamava Doutor Mendes. Era alto, magro, com cabelos grisalhos penteados para trás e uma pasta de couro nas mãos. Tinha aquele jeito sério dos homens importantes, mas seus olhos não eram duros. A senhora é Rosa Santos? Ele perguntou. Ela confirmou com a voz trêmula. E esta é Benedita? Eu assenti, sentindo o coração acelerar. Precisamos conversar. Encontramos registros de pagamentos regulares que o falecido prefeito fazia para a senhora há mais de 17 anos. A família quer esclarecimentos. Rosa desabou numa cadeira, cobrindo o rosto com as mãos como se quisesse desaparecer. Eu percebi que tinha chegado a hora da verdade total, quiséssemos ou não. Todo aquele segredo guardado por tanto tempo estava prestes a vir à tona definitivamente. Pode entrar, disse para o advogado. Nós vamos explicar tudo. O que aconteceu nas horas seguintes mudou completamente o rumo da minha vida para sempre.
Sentamos os três na nossa sala pequena, enquanto Rosa contava toda a história verdadeira pela primeira vez para alguém de fora. O advogado escutava em silêncio, fazendo anotações de vez em quando, sem demonstrar surpresa ou julgamento. Quando Rosa terminou de contar tudo, ele guardou suas anotações na pasta e disse: a família suspeitava de algo assim. O prefeito sempre foi muito discreto sobre seus gastos pessoais, mas esses pagamentos mensais chamaram atenção quando começaram a organizar os papéis dele. A senhora tem ideia de quanto dinheiro foi acumulado ao longo desses anos? Rosa suspirou fundo. Está tudo depositado numa conta no banco. Eu quase não mexia no dinheiro, só usava o necessário. O resto está guardado lá, como ele mandou. Deve ter uma quantia considerável. Dr. Mendes anotou o número da conta e disse que voltaria no dia seguinte com mais informações e possivelmente com alguém da família. Depois que ele foi embora, ficamos as duas em silêncio, sabendo que nossa vida secreta tinha chegado ao fim definitivo. Acho que é melhor assim, Rosa disse baixinho, parecendo mais velha do que nunca. Cansei de carregar esse peso sozinha por tanto tempo. Eu também estava cansada. Cansada de segredos, cansada de medos, cansada de viver como se fosse um erro que precisava ser escondido do mundo. Na manhã seguinte, Dr. Mendes voltou acompanhado de uma mulher elegante de cerca de 40 anos. Era Carmen, a viúva do prefeito. Ela me olhou com uma expressão que misturava curiosidade, tristeza e algo que parecia compaixão genuína. Você tem os olhos dele, foi a primeira coisa que ela disse. E o formato do rosto também. Não tenho dúvidas de que é filha do meu marido. Eu não sabia como reagir. Estava frente a frente com a esposa legítima do meu pai, a mulher que tinha tido tudo o que me foi negado. Dona Carmen, Rosa começou com a voz embargada. Eu sinto muito por toda essa situação. Eu sei que a senhora deve estar sofrendo. Eu já sabia. Carmen me interrompeu calmamente. Não dos detalhes, mas sabia que meu marido tinha uma filha fora do casamento. Ele me contou há alguns anos, quando soube que estava com problemas do coração. Essa revelação me chocou. Meu pai havia contado para a esposa sobre minha existência. Durante todos aqueles anos de segredo, pelo menos uma pessoa da família oficial sabia que eu existia. Ele queria conhecê-la. Carmen continuou, olhando diretamente para mim. Mas tinha medo das consequências, da reação da sociedade, dos filhos, da carreira política. Era um homem bom, mas fraco quando se tratava de enfrentar as próprias responsabilidades. Os filhos dele, eles sabem de mim? Perguntei timidamente. Sabem agora. Foi inevitável quando encontramos os registros dos pagamentos. No início ficaram chocados, depois curiosos. Eles querem te conhecer. Dr. Mendes abriu sua pasta e começou a explicar a situação financeira com números que, mesmo não sendo uma fortuna, representavam segurança. O montante depositado na conta ao longo de 17 anos, com juros, permitirá à senhorita Benedita viver com dignidade. Não era uma riqueza extraordinária, mas era muito mais do que eu jamais imaginei ter. Além disso, ele continuou, o testamento do prefeito, feito há 2 anos, reconhece Benedita como filha e deixa para ela uma parte da herança. Senti como se estivesse flutuando fora do meu corpo. De uma hora para outra, eu tinha passado de filha bastarda escondida para a herdeira reconhecida. Os meus filhos querem conhecê-la, disse Carmen. Carlos tem 22 anos, Marina tem 20 e Rodrigo tem 19. Eles ficaram curiosos sobre a irmã que nunca conheceram. Eles não estão com raiva? Perguntei. Não se sentem traídos? Carmen hesitou antes de responder. Inicialmente sim, principalmente Carlos, o mais velho. Houve discussões difíceis, lágrimas, acusações. Mas conversei muito com eles. Expliquei que você não teve culpa de nada, que foi apenas uma criança que pagou o preço pelos erros dos adultos. Nos dias seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo. Primeiro, conheci meus meio-irmãos. O encontro foi marcado na casa da família, uma mansão imponente no centro da cidade que eu sempre havia admirado de longe, sem saber que tinha alguma ligação com ela. Carlos me recebeu formalmente, com um aperto de mão firme e uma expressão séria. Benedita, ele disse, seja bem-vinda à família. Peço desculpas se no início fomos resistentes à ideia. Não foi nada pessoal contra você.
Marina foi mais calorosa, me abraçou e disse: sempre soube que tinha uma irmã perdida por aí. Papai ficava muito estranho toda vez que passava por certas ruas da cidade. Rodrigo, o mais novo, foi quem me recebeu com mais naturalidade. Legal ter uma irmã mais velha, ele disse sorrindo. Agora não sou mais o caçula rebelde da família. O encontro foi emocionante e doloroso ao mesmo tempo. Emocionante, porque finalmente tinha uma família verdadeira, pessoas que compartilhavam meu sangue. Doloroso, porque via tudo o que tinha perdido durante aqueles anos vivendo uma mentira. Marina me mostrou fotos da infância deles, das viagens que faziam, das festas de aniversário, das formaturas. A partir de agora, você faz parte de todas as nossas fotos, ela disse me abraçando. Carlos, apesar de inicialmente reservado, aos poucos se mostrou protetor. Você vai precisar de ajuda com toda essa papelada da herança, ele me disse, e também para se adaptar à vida social da cidade. As pessoas vão falar muito quando souberem da verdade completa. Ele estava certo. Quando a notícia se espalhou pela cidade, causou um escândalo enorme. As mesmas pessoas que cumprimentavam meu pai com reverência, agora cochichavam sobre sua vida secreta. Alguns me olhavam com curiosidade, outros com julgamento, alguns com compaixão. João ficou completamente perdido com todas essas mudanças. Benedita, você agora é uma das pessoas mais importantes da cidade, ele me disse uma tarde. Tem certeza de que ainda quer casar comigo? Sou apenas filho de um padeiro. João, respondi segurando suas mãos. Nada mudou entre nós. Eu continuo sendo a mesma pessoa. O dinheiro não vai mudar quem eu sou, nem o que eu sinto por você. Mas eu sabia que as coisas tinham mudado, sim. Agora eu tinha opções que nunca imaginei ter. Podia estudar, viajar, conhecer o mundo. Ao mesmo tempo, sentia o peso da responsabilidade que vinha com o reconhecimento. A revelação mais tocante ainda estava por vir. Carmen me chamou para uma conversa privada em sua casa. Benedita, ela começou, preciso te contar algo que nem meus filhos sabem ainda. Seu pai deixou uma carta para você. Escreveu há 2 anos, quando soube que estava doente. A carta que ela me mostrou dizia: para minha filha Benedita, que cresceu sem pai por causa da minha covardia. Não consegui ser o pai que você merecia, mas espero que possa entender que sempre pensei em você. O dinheiro que deixo é pouco comparado aos anos de amor que você perdeu. Perdoe-me se conseguir. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Meu pai havia pensado em mim, havia se arrependido, havia tentado de alguma forma compensar sua ausência. Ele queria muito te conhecer, Carmen me disse, mas tinha medo de que fosse tarde demais, de que você o rejeitasse. Naquele momento, entendi que minha vida tinha se dividido em 2 partes, antes e depois da descoberta. Eu não era mais a menina que vivia uma mentira. Era uma mulher adulta, com direitos, com família, com futuro, mas também carregava o peso de saber que minha existência havia causado tanto sofrimento silencioso. Os meses seguintes foram os mais transformadores da minha vida. Eu tinha que aprender a ser uma pessoa completamente nova, com uma identidade que nunca imaginei ter. De Benedita, a órfã criada por bondade, passei a ser Benedita Santos, filha reconhecida de uma das famílias mais importantes da cidade. A primeira grande mudança foi sair daquela casinha onde havia passado toda a minha vida. Carmen insistiu que eu e Rosa fôssemos morar na casa principal da família, pelo menos até eu me acostumar com a nova realidade. Rosa resistiu muito, mas eu a convenci de que merecíamos ter uma vida digna. A casa era realmente imponente. Tinha móveis de madeira escura, tapetes persas, retratos nas paredes, uma biblioteca com centenas de livros. Para mim, que tinha crescido num espaço pequeno, cada cômodo parecia enorme. O que mais me impressionava era o silêncio digno, respeitoso, tão diferente do silêncio tenso que conhecia. Meus meio-irmãos fizeram questão de me mostrar cada canto da casa, cada foto na parede, cada história da família que agora também era minha. Carlos me levou até o escritório do pai, que havia sido mantido exatamente como ele deixou. Havia uma mesa grande de mogno, estantes repletas de livros, e na parede, fotografias dele com outras personalidades importantes.
Este era o homem que vocês conheciam, eu disse, olhando para uma foto onde ele aparecia sorrindo ao lado do governador. Importante, respeitado, poderoso. Era, Carlos confirmou. Mas também era um homem atormentado. Nos últimos anos, ele ficava horas aqui sozinho, olhando para o nada. Mamãe dizia que ele tinha algo na consciência. Marina me mostrou as fotografias da família. Casamentos, formaturas, viagens, momentos felizes que eu nunca compartilhei. Era como olhar para uma vida paralela, uma realidade onde eu deveria ter estado presente, mas nunca estive. Este aqui foi o aniversário de 15 anos da Marina, Carlos explicou. Papai fez uma festa enorme no clube. Olhei para aquela foto e pensei na minha própria adolescência, trabalhando na costureira, escondendo minha identidade verdadeira, sonhando com uma vida normal. Marina havia tido 15 anos mágicos, com festa e amigos. Eu havia tido 15 anos de confusão e segredos. A adaptação à vida social foi particularmente desafiadora. Eu não sabia como me comportar em reuniões familiares, em jantares formais, nas recepções da alta sociedade local. Marina e Carmen me ensinaram pacientemente sobre etiqueta, sobre como me vestir, como conversar com as pessoas importantes. Não tenha pressa. Carmen me dizia quando eu ficava frustrada. Você teve uma educação diferente, mas isso não te faz menos inteligente ou menos digna. Na verdade, sua força e determinação são admiráveis. Uma das primeiras ocasiões sociais foi um chá beneficente na casa da esposa do juiz. Carmen me acompanhou, apresentando-me como Benedita, filha do meu falecido marido. As reações variavam entre curiosidade mal disfarçada e cortesia forçada. Que interessante, disse uma das senhoras, me examinando da cabeça aos pés. Você não se parece muito com seus irmãos, não é? O comentário era carregado de insinuações. Benedita puxou mais o lado materno. Carmen respondeu com elegância. Mas tem os olhos do pai, impossível não reconhecer. Essas situações sociais eram complicadas para mim. Eu sabia que as pessoas estavam curiosas sobre minha história, sobre como eu havia aparecido do nada. João ficou completamente perdido com todas essas mudanças. Ele vinha me visitar na casa grande, mas se sentia deslocado no meio de tanto luxo. Ficava de pé na sala, sem saber onde sentar, mexendo nervosamente no chapéu entre as mãos. Os empregados o tratavam com cortesia, mas ele percebia a diferença. Benedita, você pertence a este mundo agora, ele me disse numa tarde claramente incomodado. Eu não sei se ainda tenho lugar na sua vida. João, você é a única coisa que permanece igual em toda essa confusão, respondi, segurando sua mão. Você me conheceu quando eu era ninguém, me amou quando eu não tinha nada. Agora que descobri quem sou de verdade, preciso mais do que nunca de alguém que me ame por mim mesma, não pelo que eu tenho. Mas eu percebia que as coisas entre nós estavam mudando inevitavelmente. Não por falta de amor, mas porque eu estava me transformando numa pessoa diferente a cada dia. Estava aprendendo sobre política, sobre negócios, sobre as responsabilidades que vinham com o nome que eu carregava. Descobria que tinha opiniões sobre coisas que nem sabia que existiam, que conseguia conversar sobre assuntos que antes me intimidavam. Uma noite, durante um jantar com a família, o assunto foi sobre as eleições que se aproximavam na cidade. Carlos falava sobre a importância de manter a base política que nosso pai havia construído. Marina comentava sobre as questões sociais que precisavam de atenção. Eu, que sempre fui calada, me ouvi dizendo: talvez seja a hora de alguém novo, que represente também as pessoas que nosso pai nunca representou oficialmente. Todos me olharam surpresos. Era a primeira vez que eu expressava uma opinião política, a primeira vez que me incluía naturalmente na herança familiar. Você tem razão, disse Carlos, e pude ver o respeito crescendo em seus olhos. Papai sempre representou a elite da cidade. Talvez seja a hora de pensarmos nas pessoas menos favorecidas. Como a família da Rosa, Marina acrescentou. Quantas famílias como a de vocês existem na cidade, passando dificuldades em silêncio? Foi a primeira vez que senti que realmente pertencia àquela família, não só por direito de sangue, mas por contribuição. O relacionamento com Rosa também passou por uma transformação profunda. Depois que a verdade veio à tona, comecei a questionar muitas das decisões que ela havia tomado.
Tínhamos conversas difíceis, carregadas de mágoa que eu havia guardado por tanto tempo. Mãe, você podia ter exigido que ele me reconhecesse desde pequena, eu dizia. Você podia ter usado o dinheiro para me dar uma educação melhor. Podia ter me permitido conhecê-lo, mesmo que fosse em segredo. Eu estava com medo, Benedita. Ela se defendia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Era muito nova, não sabia que direitos eu tinha. Ele me disse que se eu contasse para alguém, perderia tudo. Achei que estava fazendo o melhor para nós duas. O melhor seria ter me dado uma chance de ter pai, de crescer numa família verdadeira. Essas discussões sempre terminavam com ela se fechando no quarto e eu me sentindo culpada, mas também aliviada por finalmente poder expressar o que sentia. Era como se estivesse liberando anos de angústia reprimida. Carmen tentava mediar quando podia. Benedita, sua mãe fez o que pôde com as informações que tinha na época. Naquele tempo, uma mulher solteira com um filho não tinha muitas opções. Ela te criou sozinha, te protegeu como pôde, te amou do jeito que sabia. Isso tem muito valor. Eu sei, eu respondia mais calma. Mas é difícil não pensar em tudo que poderia ter sido diferente. A pressão social também era intensa. As pessoas na rua me olhavam com curiosidade, sussurravam quando eu passava. Alguns eram simpáticos, outros faziam comentários maldosos sobre filhos bastardos e segredos de família. Uma situação particularmente difícil aconteceu na igreja. O padre fez um sermão sobre pecados que se escondem nas sombras e consequências que as gerações seguintes pagam pelos erros dos pais. Eu sabia que estava falando sobre mim. Saí da missa chorando e demorei semanas para voltar. Não ligue para esses hipócritas, Carlos me disse. Metade dessas pessoas tem segredos muito piores. Durante esse período, comecei a descobrir coisas sobre meu pai que ninguém me havia contado. Rodrigo me levou ao escritório dele na prefeitura, que havia sido mantido intacto. Lá encontrei diários onde ele escrevia sobre seus arrependimentos. Hoje passei na rua onde Benedita mora com Rosa, dizia uma entrada. Vi uma luz acesa na janela e me perguntei se ela estava bem, se sonha com o pai que nunca conheceu. Sou um covarde por não ter coragem de bater na porta. Em outro trecho, como explicar que tenho uma filha que não conhece meu rosto? Ler aqueles diários me fez entender que meu pai sofreu tanto quanto eu durante todos aqueles anos. Ele não era apenas o homem poderoso que a cidade conhecia. Era também um pai arrependido, atormentado pela própria covardia. A herança trouxe responsabilidades que eu não esperava. Além do dinheiro e das propriedades, herdei também uma posição social na cidade. As pessoas começaram a me procurar para pedir ajuda, doações, apoio para causas sociais. Era como se eu tivesse herdado não apenas os bens do meu pai, mas também suas obrigações com a comunidade. Marina me ajudou a organizar as finanças. Você tem dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida, ela me explicou. Mas também tem a oportunidade de fazer diferença na vida de outras pessoas. Foi então que comecei a pensar no que realmente queria fazer com minha vida. Quero ter uma vida simples, falei para João uma noite. Casa nossa, filhos, uma família de verdade, e quem sabe ajudar algumas pessoas quando der. João sorriu e me abraçou. É exatamente isso que eu quero também, Benedita. Uma vida comum, mas nossa. Mas nem tudo eram flores. A revelação também trouxe inimigos. Havia pessoas na cidade que se beneficiavam dos favores políticos do meu pai e que agora temiam que eu interferisse em seus negócios. Recebi ameaças anônimas, cartas dizendo que eu devia permanecer no meu lugar. Essas pessoas têm medo de você, Carmen me explicou. Tem medo de que você descubra as irregularidades que faziam com seu pai e resolva denunciá-las. Uma noite, nossa casa foi apedrejada. Alguém havia jogado pedras nas janelas e deixado um bilhete. Filha bastarda não merece herança honesta. Fiquei aterrorizada, mas meus irmãos ficaram furiosos. Agora passou dos limites, Carlos disse. Vou chamar a polícia e abrir um inquérito. Ninguém vai intimidar nossa irmã. Aquela demonstração de proteção me emocionou profundamente. Eles realmente me haviam aceito como família. O relacionamento com João chegou a um ponto crítico quando ele me pediu para escolher. Benedita,
Ou você volta a ser a moça simples que conheci, ou seguimos caminhos diferentes. Não posso competir com todo esse dinheiro e importância. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu amava João sinceramente, mas também estava descobrindo quem eu realmente era. Qual era meu potencial? Não podia mais fingir ser apenas a filha da lavadeira. Depois de muito conversar com Carmen e Marina, entendi que não podia abrir mão de quem eu estava me tornando por medo de perder alguém. João, disse para ele numa tarde de domingo, eu não posso mais fingir ser quem não sou. Descobri que tenho possibilidades que nunca imaginei, responsabilidades que quero assumir, uma família que posso amar. Se você me ama de verdade, vai entender que preciso seguir esse caminho. Ele ficou em silêncio por longos minutos. Quando levantou os olhos, vi que estavam cheios de lágrimas, mas também de determinação. Benedita, eu te amo muito, mas tenho que ser honesto. Estou com medo. Medo de não ser suficiente para a mulher importante que você se tornou. Você será suficiente se quiser crescer comigo, respondi segurando suas mãos. Não precisa competir com meu dinheiro. Precisa apenas estar ao meu lado enquanto eu descubro quem sou de verdade. Foi nesse momento que João mostrou a grandeza do seu caráter. Em vez de se fechar ou me dar um ultimato, ele pediu tempo para pensar e crescer. Me dá 6 meses, ele disse. 6 meses para eu me adaptar a essa nova realidade, para aprender a fazer parte da sua vida sem me sentir diminuído. Se no final desse tempo eu não conseguir ser o homem que você merece, aí prometo que vou sair da sua vida sem amargura. Aceitei sua proposta com o coração apertado, mas também com esperança. Nesses 6 meses, cada um de nós cresceu do seu jeito, mas sem perder de vista o amor que nos unia. Eu me dediquei completamente a conhecer minha nova família e a entender meu lugar no mundo. Passei tardes inteiras conversando com Carmen sobre meu pai, tentando formar uma imagem dele que fosse além do homem público. Ele sonhava que tinha uma filha que o procurava, mas ele não conseguia alcançá-la. Carmen me contou. Acordava suado, dizendo, ela está chamando por mim, mas eu não posso ir. Com Carlos, aprendi sobre os negócios da família, sobre as responsabilidades que vinham com o nome que eu carregava. Você não é só herdeira, ele me disse. Você é continuação da história da nossa família, e toda história precisa de alguém que a conte direito. Quero contar uma história diferente, eu respondi. Quero que nossa família seja lembrada não só pelo poder que teve, mas pelo bem que fez. Carlos sorriu e me abraçou. Papai ficaria orgulhoso de ouvir isso. Acho que era isso que ele queria que você trouxesse para nós. Uma perspectiva nova. Marina me ajudou com a parte social. Me ensinou como me vestir, como conversar, como lidar com as perguntas indiscretas. O segredo, ela dizia, é nunca se desculpar por existir. Você tem tanto direito de estar em qualquer lugar quanto qualquer outra pessoa. João, durante esses meses, se inscreveu num curso noturno e começou a trabalhar numa empresa maior. Aos poucos, foi desenvolvendo uma confiança que não vinha de competir comigo, mas de descobrir seu próprio valor. Sabe o que aprendi? Ele me disse numa visita. Que eu também tenho sonhos que não conhecia. E o que você quer ser? Perguntei. Quero ser o homem que está ao lado da mulher mais forte que eu conheço. Quero ajudar você a construir essa vida nova. Quero ser pai dos seus filhos e ensinar para eles que o amor verdadeiro é aquele que ajuda a gente a crescer. Durante esses meses, também me reconciliei verdadeiramente com Rosa. Numa tarde, enquanto ela costurava, senti que precisava ter uma conversa definitiva. Rosa, eu disse, eu te perdoo. Ela parou de costurar e me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Perdoo todas as decisões que você tomou. Perdoo os anos que perdemos. Perdoo o medo que nos dominou. Mas, principalmente, eu entendo. Entendo que você fez o melhor que podia com o que tinha na época. Ela me abraçou como não fazia desde que eu era criança. Eu não mereço seu perdão, Benedita. Eu roubei de você os melhores anos da sua infância. Não roubou, Rosa. Me protegeu do jeito que sabia. E agora eu posso aproveitar os melhores anos da minha vida adulta. Não é perda, é apenas um começo tardio. 6 meses depois, João voltou. Mas era um homem diferente. Mais confiante, mais determinado, com planos próprios e sonhos renovados.
Chegou numa tarde de sábado, não mais mexendo nervosamente no chapéu, mas caminhando com passos firmes. Benedita, ele disse, segurando minhas mãos, quero casar com você. Não com a herdeira rica, não com a filha do prefeito. Quero casar com a mulher corajosa que transformou uma vida de sofrimento numa lição de dignidade. Quero casar com a pessoa que me ensinou que o amor verdadeiro ajuda a gente a crescer. E você tem certeza de que pode lidar com tudo que vem junto comigo? Perguntei. Tenho certeza de que quero enfrentar qualquer coisa ao seu lado. Aprendi que não preciso competir com sua história. Preciso fazer parte dela. Naquele momento, vi que não era mais o menino inseguro. Era um homem que havia encontrado seu próprio caminho. Casamos em outubro de 1959, numa cerimônia simples na igreja da cidade. Eu havia completado 18 anos há apenas algumas semanas, ainda processando todas as mudanças na minha vida. Não foi o casamento de princesa que eu havia sonhado quando criança, mas foi perfeito porque estava cercada de pessoas que realmente me amavam. Rosa, meus irmãos, Carmen e algumas amigas da costureira. O padre fez um sermão bonito sobre como Deus escreve certo por linhas tortas, sobre como às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas de dificuldades. Quando João e eu trocamos alianças, senti que não estava apenas me casando, estava finalmente me tornando a pessoa que sempre fui destinada a ser. Nossa lua de mel foi uma viagem que meu pai havia planejado para mim, mas nunca tivera coragem de propor. Carmen encontrou um envelope lacrado entre seus pertences com passagens para o Rio de Janeiro e uma carta. Para Benedita, quando ela estiver pronta para conhecer o mundo que eu não pude mostrar a ela. No Rio, João e eu visitamos museus, teatros, praias. Era como se eu estivesse descobrindo o Brasil pela primeira vez. Agora entendo por que você precisava crescer, João me disse numa tarde em Copacabana. Você sempre foi maior do que aquela vida pequena que te impuseram. Quando voltamos da viagem, nossa vida se estabeleceu num ritmo novo e feliz. João conseguiu um emprego melhor, enquanto eu cuidava da nossa casa e ajudava Rosa com alguns trabalhos. Com o dinheiro da herança, compramos uma casinha simples, mas nossa, e isso era tudo que precisávamos. Tivemos nosso primeiro filho alguns anos depois, um menino que chamamos de Gabriel. 2 anos depois, nasceu nossa filha Helena. Criar meus filhos foi uma experiência de cura profunda para mim. Eles cresceram sabendo toda a verdade sobre nossa família, mas principalmente sabendo que eram amados incondicionalmente. Mamãe, Gabriel me perguntou um dia, quando tinha uns 8 anos, você fica triste por ter crescido sem pai? Fico triste pela criança que fui, respondi. Mas também fico grata pela mulher que me tornei. Às vezes, as experiências mais difíceis nos preparam para valorizar ainda mais as coisas boas. Helena perguntou uma vez, por que a vovó Rosa às vezes fica olhando para o nada e suspira? Vovó tomou decisões difíceis quando era nova, e às vezes ela ainda pensa se fez a coisa certa. É normal quando a gente cresce repensar as coisas que fez. Ao longo dos anos, nossa família cresceu naturalmente. Eu me tornei a vizinha que as outras mulheres procuravam quando precisavam de conselhos. Minha casa virou um ponto de encontro onde as mães vinham tomar café e conversar. Ajudei algumas mulheres quando precisavam, oferecia apoio quando pediam. Uma dessas mulheres era Conceição, que havia engravidado solteira e estava desesperada. Benedita, ela me disse chorando, eu não sei o que fazer, não tenho para onde ir. Sentei com ela, contei minha história. Você não está sozinha, disse. E seu filho não é um erro, é uma bênção que ainda não foi compreendida. Marina se casou com um professor e teve 3 filhos. Carlos se tornou advogado e sempre nos ajudou com questões legais. Rodrigo virou contador e oferecia seus serviços gratuitamente para famílias carentes. Éramos realmente uma família unida, apesar de todo o sofrimento que nos havia reunido. Carmen viveu conosco até os seus últimos dias. Antes de partir, me chamou para uma conversa privada. Benedita, ela disse, ter você na nossa família foi uma das maiores bênçãos que recebemos. Você trouxe uma perspectiva nova, um coração compassivo que transformou todos nós. Obrigada por ter me acolhido, respondi chorando, por ter me dado a família que eu sempre sonhei ter.
Você sempre foi nossa família, ela respondeu. Só demorou um pouco para encontrar o caminho de casa. Rosa morreu há mais de 20 anos, já bem idosa. Nos últimos anos de vida, ela se tornou uma das pessoas mais queridas da vizinhança, sempre disposta a ajudar outras mães com seus conselhos. Morreu em paz, sabendo que nossa história havia se transformado em algo belo. Foi no seu velório que encontrei a última surpresa. Entre seus pertences havia uma caixa com todas as cartas que meu pai havia enviado ao longo dos 17 anos, junto com os recibos dos pagamentos. Mas havia também fotos minhas que ele havia tirado secretamente durante minha infância e adolescência. Meu pai havia me observado e fotografado durante todos aqueles anos, mesmo de longe, mesmo sem poder se aproximar. No verso de uma das fotos estava escrito: minha filha Benedita, tão parecida comigo nos olhos e no jeito de olhar o mundo. Um dia, quando ela souber quem sou, espero que possa me perdoar. Hoje, com meus 84 anos, olho para trás e vejo uma vida que começou com mentiras, mas floresceu na verdade. Tenho 2 filhos maravilhosos, 4 netos que me enchem de alegria, e a certeza de que transformei minha dor em propósito. João morreu há alguns anos, depois de mais de 50 anos de casamento feliz. Nos últimos dias, ele me disse: Benedita, obrigado por ter me ensinado que o amor verdadeiro não tem medo de crescer junto. Gabriel se tornou médico e trabalha no hospital da cidade. Helena é professora e ensina na escola pública. Meus netos vêm me visitar todos os fins de semana e eu conto para eles as histórias da nossa família, todas as histórias, inclusive as difíceis, porque acredito que as crianças merecem saber a verdade. Aos jovens que me escutam, quero dizer: não tenham medo de descobrir quem vocês realmente são, mesmo que isso signifique deixar para trás versões antigas de vocês mesmos. Família não é apenas quem nos gera, é quem nos acolhe, nos ama e nos ajuda a crescer. Às mulheres que sofreram como eu sofri, deixo esta mensagem: nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para descobrir seu valor, nunca é tarde para construir a família que você merece ter. Eu passei os primeiros 17 anos da minha vida vivendo uma mentira sobre minha identidade, mas tive mais de 60 anos para viver como uma pessoa completa e realizada. E para todas vocês que chegaram até o final desta história, obrigada por terem me dado a oportunidade de dividir essas memórias. Guardem no coração a certeza de que toda história de dor pode se transformar numa história de superação, desde que tenhamos coragem de enfrentar a verdade e construir uma vida nova. Hoje, quando passo pela minha vizinhança e vejo famílias vivendo em paz, mães criando seus filhos com dignidade, crianças crescendo sem vergonha de quem são, sei que valeu a pena cada lágrima derramada, cada noite de solidão, cada momento de medo. Minha vida começou como uma mentira que envergonhava, mas se transformou numa história que inspira. E essa, queridos, é a maior vitória que uma pessoa pode alcançar.